Olá, muito bom ter você aqui. No programa de hoje, vamos conversar sobre o bloqueio de recursos do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, DRMG, para garantir reparação de buracos na rodovia MG 132, no trecho que liga Barbacena a Alto Rio Doce. A decisão judicial atende a um pedido do Ministério Público de Minas Gerais. Os nossos convidados são o promotor de justiça em Barbacena, Vinícius de Souza Chaves, e Samuel Lucinda Paz Fortes, assessor jurídico do MPMG. Agradeço por terem aceitado o nosso convite, é um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio. Samuel, qual que é a atual situação, então, da MG 132? Existência de muitos buracos. Então, Cris, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade. E sobre a rodovia 132, assim, lamentavelmente é um problema recorrente lá na comarca. A existência não só de buracos, como de diversas outras irregularidades lá na MG. A gente tem aí ausência de poda, crescimento desordenado de mata ao entorno da rodovia, que dificulta também a visualização de placas, enfim. Tem aí toda sorte de problemas que ainda persistem, mesmo com os esforços do Ministério Público. E são muitos os municípios afetados, né? Sim. Quais são? A rodovia ela liga Barbacena, Desterro do Melo, Alto Rio Doce, Cipotânea, Brás Pires, Senador Firmino. E é praticamente uma rodovia que é a artéria assim, que liga esses municípios. A infraestrutura deles é pequena e é uma rodovia assim, essencial para eles terem acesso a Barbacena, que não dá para ficar sem acesso por eles. Doutor Vinícius, então qual foi o motivo que levou o Ministério Público a obter na Justiça o bloqueio de recursos do DR? Pois não, Cris. Também agradecer a oportunidade. O principal motivo foi o fato de que a primeira ação que foi ajuizada em face do DR e do Estado de Minas Gerais, ela foi distribuída em abril do ano passado, né? E nós já havíamos obtido naquela oportunidade uma liminar determinando que houvesse operações de tapa-buraco, capina, roçada e poda. E sob pena de aplicação de multa diária, né, limitada a um determinado valor fixado judicialmente, e passado a intimação do DR e as intervenções que ele fez num primeiro momento, em seguida ele paralisou completamente a intervenção. E no que ele paralisou completamente a intervenção, já vieram o período das chuvas da região de Minas Gerais, ali notadamente no campo das vertentes vai de outubro até, como é que se diz, início de fevereiro, e as condições foram ficando cada vez piores a ponto de nós termos crateras e as notícias de acidentes com veículo, acidentes muitas vezes fatais, voltarem à ocorrência. Qual que é o valor que foi bloqueado e qual que é o destino dele? O valor que nós conseguimos inicialmente foi de R$150 mil a título de bloqueio, né, expropriação direta dos cofres do Estado, e o destino é o pagamento de um terceiro fornecedor. Na região nós temos algumas empresas que fazem o serviço de pavimentação asfáltica, não apenas dentro das cidades, né, mas também na região ali, nas estradas. E além dessa expropriação, uma outra conquista que o Ministério Público teve foi poder se subrogar na prerrogativa de fazer essa contratação direta, já que o DR, como é que se diz, paralisou suas atividades. Samuel, qual que é a explicação que o DR deu para essa paralisação? Então, inicialmente, o que ele arguiu em sede de contestação foi que a autarquia não tinha um contrato firmado ainda, tinha ausência de contrato de prestação de serviços, e, em razão disso, ele não estaria prestando serviço. Ele arguiu, dentre outras coisas também, né, a insatisfação dele com a própria ação judicial, a pretexto de que não caberia o judiciário se miscuir aí na esfera de competência do Poder Executivo, e que o DR tem despendido esforços assim, dentro das capacidades financeiras dele. Mas, assim, a nosso ver, não se justifica a omissão, a letargia estatal aí que a gente tem verificado aí no dia a dia. Isso é comum de acontecer? Sim. Eu tenho 2 anos morando em Alto Rio Doce
E assim, uma experiência pessoal que eu tive foi que no primeiro dia que eu fui lá, que eu fui conhecer a cidade e me mudar, inclusive, o veículo do meu pai que ele estava usando para poder levar soltou a calota de tantos buracos que tinha. Era um problema recorrente. Inclusive, no carnaval do mesmo ano, teve um desmoronamento de terra no trecho entre Desterro do Melo e Alto Rio Doce, que obstruiu praticamente a estrada inteira. Demorou cerca de uns 6, 8 meses para poder ter recuperação total. Doutor Vinícius, qual que é a explicação para essa resistência, então, do DR, assim, que é recorrente? Olha, eu penso que atualmente o estado de Minas passa por um momento delicado de recuperação fiscal. E, com certeza, uma das maiores dificuldades que eu sei que é real é a questão de otimização e aplicação de recursos. O DR tem uma malha muito grande, porque nós estamos falando da 040 sentido Alto Rio Doce e Cipotânea. Mas, na verdade, o escritório regional do DR em Barbacena, ele engloba outros municípios para o outro lado, né, como Antônio Carlos, Bias Fortes, Piedade do Rio Grande. Então, assim, nós acreditamos, no primeiro momento, que seja a questão financeira. Mas, sob a ótica do Ministério Público, o que a gente vê de errado nesse agir da autarquia estadual, Cris, é que ela pode realizar diretamente o serviço, ou ela pode, por uma opção administrativa, escolher se ela quer delegar a realização do serviço a um particular. O DR delega ao particular, não fiscaliza, a nosso sentir, a contento ou como deveria, a execução desse contrato, que engloba operações de tapa-buraco, de capina, limpeza de vala, poda, né? Ele não fiscaliza a contento, e quando há alguma paralisação nessa execução contratual, ele, em vez de assumir com o seu corpo, com o seu fator humano, com o seu quadro de servidores, né, e com os ferramentais que ele tem à sua disposição, ele, em vez de dar prosseguimento, ele também se omite. É uma irresponsabilidade. Uma irresponsabilidade. Sim, sem dúvidas. Nós já tivemos também uma informação importante, Cris, é que o DR considera que 82% da malha viária da 4ª região possui boas condições de trafegabilidade, né? E diz o seguinte, que dos 25 mil metros quadrados de pavimentação do estado de Minas Gerais, que 20 mil aproximadamente, pouco mais de 20 mil, já estariam cobertos com pavimentação asfáltica. Mas se nós pensarmos que 5 mil metros quadrados é muita coisa ainda para as pessoas trafegarem em estradas de chão, a gente vai ver que o serviço não pode receber o conceito positivo bom, né? E vou além, o Samuel deu exemplos aqui, mas nós temos aí Senador Firmino, nós temos também Silverânia, Dores do Turvo, Capela Nova, aquela região ali também de quem vem de Ubar, Mercês, Cataguases e Leopoldina, quando não pode pegar a rodovia 040, vai inevitavelmente pegar uma rodovia de terra e vai sair na MG 132 para poder acessar a 040 através de Barbacena, né? Então, assim, é muita gente prejudicada. A gente faz agora a nossa primeira pausa e voltamos já já. De volta ao ponta a ponta. Hoje o assunto são as condições precárias de tráfego no trecho que liga Barbacena a Alto Rio Doce e a resistência do DR em resolver os buracos da rodovia. Samuel, segundo a decisão judicial, quais são as medidas que devem ser tomadas, então, pelo DR? Cris, assim que a gente ajuizou a ação contra o Departamento de Estrada e Rodagem, foi determinado que eles realizassem operação de tapa-buraco emergencial e roçada e poda ao entorno da rodovia,
renovando a cada 3 meses durante 2 anos, sob pena de multa diária aí, de 5 mil, que depois foi limitado pelo Tribunal de Justiça até 150 mil. E aí, diante do descumprimento, diante aí da inobservância dos mandamentos judiciais, o Ministério Público pediu outra tutela de urgência para poder recrudescer as medidas, bloquear o valor de multa diária que já havia sido computado, os 150 mil, para poder executar o serviço mediante subrogação, e agora foi majorado para o teto de até 5 milhões de reais para poder tentar dobrar aí a renitência da autarquia estadual. Aí deu prazo de 24 horas para poder demonstrar o início das obras e 10 dias para poder comprovar caso já tenha sido feito. Sem prejuízo aí da gente poder apontar um particular para poder estar fazendo aí às vezes da própria autarquia estadual, já que a multa diária não gerou o efeito desejado de dobrar a resistência dela. Mas qual que é a situação hoje? A situação hoje é que alguns dias atrás a gente começou a reparar que já se iniciou o trabalho de roçado, mas a operação tapa-buraco ainda não aconteceu. Quando eu digo recentemente, foi muito recente, coisa de dias. A situação ainda permanece péssima. Mato para todos os lados, temos muitos buracos, reclamação generalizada da população, acidentes, pessoas reclamando de pneus furados. E bichos também, né, doutor Vinícius, atravessando? Isso, porque a rodovia atravessa um parque, né, de preservação ambiental, faz parte de um parque de conservação do Estado de Minas Gerais, é o Parque Nacional do Chopotó, é uma reserva da Mata Atlântica. Paradoxalmente, em que pese a estrada tem as condições muito ruins de trafegabilidade, o local é lindo de se dirigir, né? Você respira puro, você vê vegetação heterogênea, né, de diversas espécies, e vê também animais, né, que transitam, que passam pela rodovia. Agora, é importante também, complementando aquilo que o Samuel disse, dizer o seguinte: nesse ínterim, né, enquanto a gente espera que o DR reassuma a intervenção principal lá de tapa-buraco, de operação de tapa-buraco, o Ministério Público fez uma reunião envolvendo representantes dos municípios de Alto Rio Doce e de Cipotânea com os seus respectivos engenheiros, e os engenheiros fizeram um levantamento de número de buracos, profundidade das crateras, né, e largura dessas crateras que precisam de massa de pavimentação asfáltica, e também já um representante de uma empresa privada que atua na região, como forma de, congregando esforços, nós conseguirmos sair na frente do próprio Departamento Estadual de Rodagem, para que, pelo menos, não, se não todos, mas os principais, que são aqueles que realmente inviabilizam o trânsito, a ponto do condutor ter que parar, porque se cair vai ter um pneu cortado ou até mesmo a perda direcional do veículo, e o controle, né, acertando aves ou caindo em ribanceira. Essas prefeituras, elas estão, como é que se diz, adiante, já na iminência de fazer essa contratação com o particular, e aí sim se fazer o repasse da verba que está expropriada, está numa conta judicial, fazer a transferência de repasse para esse particular que vai ser eventualmente contratado para fazer, às vezes, do DR, né? Muito triste que a gente tenha que ter chegado a esse ponto. Pois é, o carnaval está chegando, Samuel. Será que até lá a rodovia já está, pelo menos, com alguns buracos já resolvidos? Cris, assim, a situação não parece estar no sentido de que até lá vai ter uma melhora significativa. O conhecimento que a gente tem é que até o mês de fevereiro já tem algum avanço aí, notadamente diante dos esforços aí nossos para poder estar compelindo a autarquia estar realizando a operação tapa-buraco. Pelo menos pelo que eu me recordo, no carnaval de 2022 a situação foi bem caótica. Se salvo me engano, teve um acidente envolvendo veículo de passageiros aí, e
tivemos muito problemas, porque não só os buracos aliados à chuva, às vezes motoristas aí que estão embriagados, isso tudo congrega um monte de fatores que podem vir a causar tragédias aí que a gente espera que não venha acontecer. A gente faz tudo para não acontecer. Pois é, doutor Vinícius, eu queria escutá-lo sobre a situação das rodovias no nosso estado, porque não é diferente, né? Essa que a gente está falando hoje. Então, Cris, o que eu posso falar como membro do Ministério Público é que depois que nós estávamos à frente do ajuizamento dessa ação, outros colegas, outros membros do Ministério Público de outros órgãos de execução em diferentes regiões do Estado entraram em contato com a assessoria de comunicação, pediram aos profissionais aqui que nos dão suporte que compartilhassem o ajuizamento, essa medida, né, que foi, acho que na esfera judicial deve ter sido uma das medidas talvez que possa ter sido pioneira na realidade atual. E paralelamente a isso, o estado de Minas é muito grande, né? Como nós todos sabemos aqui, Minas são muitas. E há diferença de fluxo, há diferença de trechos em que os caminhões pegam para sair de pedágios mais caros de outras concessões. Mas o que eu posso falar ali do campo das vertentes da região, nós já tivemos ali Bias Fortes, Ibertioga, Santana do Garambel, com problemas muito graves. Mas Alto Rio Doce parece que a estrada é mais castigada porque você tem um pedaço grande de serra, né? Você tem muito problema com galho, com árvores que precisam também de poda. Por exemplo, a parte de poda, inclusive de poda de copa de árvores, em momento algum o DR fez. E nem no outro contrato que ele entregou um particular se estabeleceu a poda da árvore como, por exemplo, como objetivo. Então, é uma realidade que varia muito, né? A gente espera que não tem condição de dizer com segurança como se encontra, por exemplo, no sul de Minas. Tivemos alguns avanços, eu me recordo bem, na época ainda do governador Aécio Neves, principalmente do lado do sul de Minas, mas por Alto Rio Doce eu já posso dizer que é uma rodovia que pelo menos há 15 anos não recebe uma nova pavimentação asfáltica, que já seria o ideal. Inclusive os peritos do SEAT, né, apontaram que a vida útil da pavimentação asfáltica ela já se perdeu, de modo que não adianta você ficar fazendo operação de tapa-buraco, de tapa-buraco, de tapa-buraco, porque invariavelmente aquilo ali é um dinheiro que está sendo gasto, né, e está sendo desperdiçado ao mesmo tempo. A gente faz agora a nossa segunda pausa. Voltamos logo. Ponto a Ponto está de volta para continuar a conversa sobre as obras emergenciais nas estradas mineiras. Samuel, quais são as principais demandas jurídicas do Ministério Público quando se trata das rodovias estaduais? Bom, Cris, além da rodovia 132, a gente tem um expediente extrajudicial lá na promotoria também sobre a rodovia 280, que faz ligação entre Alto Rio Doce e um outro município de menor extensão lá, que sequer é pavimentado. Nesse período de chuva, a situação ficou muito crítica, com atolamento de carros, caminhões, inviabilizando o tráfego lá. É uma coisa bem recorrente, principalmente em período de chuva. Tirando isso, são mais estradas vicinais lá que a gente atua, mas que aí são de competência do município e geralmente a gente consegue resolver por meio de uma recomendação, por meio de uma atuação aí um pouco mais proativa. A gente consegue obter êxito. Rodovia tem se mostrado um desafio muito maior para a gente conseguir atender a contento a população. A legislação nossa ela é eficaz? Sim, sim. A gente tem aí previsão constitucional e infraconstitucional aí que dá guarida para a gente poder juizar ações coletivas para poder estar tutelando aí a segurança da população.
O microsistema de processo coletivo que a gente tem hoje em dia é talvez a ferramenta mais importante que a gente tem, principalmente o Ministério Público, para poder estar solucionando aí as demandas da população, incluindo o direito de segurança e a segurança viária também. Doutor Vinícius, qual que é o papel do MP para garantir a segurança dos motoristas e a preservação das estradas? Ô Cris, eu penso que o trânsito no Brasil é um dos que mais mata no mundo, né? E o trânsito é um serviço público relevante. Quando a gente fala em trânsito, a gente tem que pensar em serviço público. E a Constituição, lá no artigo 129, ela é muito clara em dizer que compete ao Ministério Público zelar por serviços públicos relevantes. Então, o que nós fazemos já praticamente quase que de ofício no dia a dia da Promotoria de Justiça? Boletim de ocorrência que advém de inquéritos policiais e termos circunstanciados lavrados pela polícia, envolvendo colisão de veículos e em que se há relação à má pavimentação da rodovia. Nós vamos colacionando esses boletins de ocorrência, está aqui, eu trouxe até a título de exemplo aqui para pessoal de casa que está nos assistindo, né? O que acontece? É coisa mais corriqueira. Olha o tamanho dessa vala que abriu na rodovia MG 132. Que isso? Né? E assim, tem que haver uma intervenção porque um veículo desviando do buraco, outro veículo desviando de outro buraco, acabam que eles colidem. Então, o Ministério Público vai fazendo essa coleção, infelizmente, de boletins de ocorrência e de inquéritos, alguns com vítimas fatais, né? E recentemente nós estamos para distribuir, basicamente já sentamos com o Poder Judiciário e já expusemos a realidade, vamos trazer uma outra vicissitude da MG 132. Qual é? A MG ela é desprovida de placa de sinalização de quilometragem. Então você começa a viagem com a sua família em Barbacena. Você passa por Desterro de Melo, Alto Rio Doce, Cipotânea. Se acontecer do seu veículo ter uma pane, uma avaria, e você precisar parar na rodovia, você não consegue identificar para um guincho, para um seguro, ou para alguém, algum profissional da estrada que vá te dar um socorro, aonde que teu veículo está localizado para ser socorrido. Quer dizer, é inadmissível com a rodovia não tenha, vamos dizer assim, a identificação da quilometragem percorrida e da quilometragem a percorrer, além do mato que tomou conta das placas. É isso que eu estava falando, não adianta às vezes só tapar o buraco, tem que fazer o recapeamento, né, dela toda. Sim, fazer o recapeamento, a poda. É uma outra reclamação que nós temos de motoristas, né, é o seguinte, como é uma estrada que fica praticamente quase que dentro de uma unidade de conservação ambiental, as árvores elas fazem uma curva na parte superior delas, da copa. E essa curva faz uma sombra na rodovia que impede o motorista também de visualizar, entendeu, os buracos. Então, seja de noite, seja de dia, por vezes ele não consegue visualizar e vamos dizer assim, infelizmente é atingido por esses problemas. E a gente não pode esquecer das mudanças climáticas, né, gente? Essas fortes chuvas recentes, claro que elas interferem nas condições das estradas. Sim, muito. Interfere, assim, partindo do pressuposto que compete ao Departamento de Estrada e Rodagem estar aí atuando na manutenção das estradas, eles deveriam de antemão já prever esse tipo de infortúnio, esse tipo de intervenção climática e trabalhar de maneira preventiva para poder evitar maiores transtornos. Por exemplo, a questão de poda, é de sabência geral que a rodovia está tomada de árvore e galho para tudo quanto é lado, não foi feita a poda com a chuva, não raramente ocorre deslizamentos, queda de árvore, queda de galhos, e isso tudo congregando com a própria intervenção da chuva enquanto o motorista está dirigindo. E os buracos é o cenário perfeito para toda sorte de desastres e acidentes. Nós estamos falando então que é uma falha do Estado? Eu diria assim, com todo o respeito que nós temos que ter aos profissionais do DR enquanto servidores da autarquia, eu diria que é uma omissão do Estado, né, uma negligência do Estado. Pode ser que esteja relacionado, sim,
a falta de recurso público, ou seja, que o cobertor seja pequeno para a quantidade de despesas, porque não é barato você investir numa melhoria, numa conservação, numa rodovia, mas o fato é que quando essa omissão ela se torna uma omissão específica, quando o Estado é recalcitrante, né, ela não é uma omissão genérica, ela é uma omissão específica, já se passa a existir um nexo de causalidade entre os resultados acontecidos com a omissão do poder público e, inclusive, o poder público ser chamado a indenizar. Porque aí o fundamento para esse tipo de restauração está no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. O Ministério Público tem que zelar por isso também, mas o Estado, o DER, ele responde sim pelo risco que ele ocasiona à vida das pessoas. Agradeço muito a participação de vocês, voltem sempre. E, claro, agradeço também a sua companhia, a sua audiência. A gente se vê em breve.